Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 8 de abril de 2022, o nosso sexto. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, vamos embora pros jogos? Bom, tropa, sextou amanhã, não tem como eu começar falando aqui sem lembrar dos jogos de ontem, principalmente a Champions League. Cara, que dia, acabou quebrando a gente. O Bayern de Munique, uma partida horrível, uma das piores partidas que eu vi do Bayern nesses últimos tempos. Vou falar pra vocês, hein, ficou de graça aquele 1 a 0 ali, o Bayern deveria ter levado mais gols. Jogo do Chelsea com o Real Madrid, esperava um jogo truncado, mas não teve jeito. Quando o homem tá inspirado, ele crava, e ele cravou três chances do Benzema, 3 gols. Real Madrid acabou conseguindo uma grande vitória. Cara, é o homem de 2022, tá? Benzema, esquece. Se soubesse, tinha feito só os jogos da noite, né? Os jogos da Libertadores Sul-Americana e o joguinho lá da Austrália que deu bom. Agora vamos para amanhã, sem enrolar muito. No final, quem curte cartola, fica até o final do vídeo que eu vou falar sobre uma liga aí que eu vou criar junto com a Betfair, que não cobra nada para entrar, mas todo mês vai ter prêmio para vocês. Então vamos embora lá. Primeiro jogo do nosso sexto, 3 horas da tarde. Eu tenho o Eindhoven contra o Almere City pela segunda divisão da Holanda. Gosto sempre de lembrar para vocês, principalmente na sexta-feira, a segunda divisão da Holanda é uma das melhores ligas que existem para o mercado de gols. Então, se esse é o mercado que você curte e você ainda não conhece essa liga, vale a pena. Vocês vão ver aqui, ó, que 3 horas da tarde vai ter chuva de gol para tudo que é lado, então já é bom fazer o seu planejamento antes. Vamos lá, eu sempre separo um jogo para não ficar falando sempre que os jogos são para gols, né, da mesma liga. Então vamos lá, separei um jogo aqui entre o Eindhoven e o Almere City. O que eu tenho de interessante aqui, eu tenho o Eindhoven que começou muito bem, agora está vivendo um mau momento, dos últimos 5 jogos venceu apenas 2, e o Almere City vem de 5 vitórias seguidas. O Eindhoven, que é o time mandante, ele é o 4º colocado, lembrando que os 2 primeiros sobem direto, e do 3º ao 8º vão fazer aqui uma disputa por mais uma vaga. O Eindhoven que já chegou a figurar na parte aqui de cima, agora deu uma caída, já está a 4 pontos do 2º colocado, mas como a gente ainda tem 5 rodadas, dá para ele buscar, só que para isso ele precisa vencer os seus jogos. Já o Almere City, como eu disse, ele começou muito mal mesmo, agora vem numa grande recuperação, tem uma remota chance de conseguir ainda ficar pelo menos em 8º nessas 5 rodadas, mas para isso também precisa continuar vencendo. Só que eu não venho para esse jogo para o mercado de resultados, tá? Eu venho para o mercado de gols porque o Eindhoven em 33 jogos fez 61 gols e sofreu 37. É um time bem over, é um time que faz muito gol. E eu tenho o Almere City que em 33 jogos fez 52 gols e sofreu 58. Também é um time muito over, principalmente porque é um time que sofre muito gol. Vamos dar uma olhada no histórico? O Almere não perde as 6 partidas para o Eindhoven, então tem um bom retrospecto aí. O Eindhoven dos últimos 9 jogos em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 9 jogos em 7, foram ambas marcam. O Almere vem de 5 vitórias seguidas, 4 jogos sem sofrer gols, mas dos últimos 5, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Então o Almere City tá aqui, ó, 3 a 0, 3 a 0, 2 a 0, 3 a 0, 2 a 1. Tá chato, tá? O time tá chato. Então vamos lá, como eu disse para vocês, quero explorar o mercado de gols, é um dos poucos jogos aqui que o mar de gol e meio eu consigo uma cotação ali de 1.20 para completar o bilhete. Agora, se você não curte essa cotação, né, gosta de cotações mais altas, é um bom jogo aqui para o mar de 2 gols e meio e o ambas marcam, porque é um jogo que tem interesse para as duas equipes, o Eindhoven querendo esse acesso direto, o Almere City tentando ali buscar um acesso, pelo menos na 8ª posição, vindo numa grande fase. Apesar do Almere não ter sofrido gols, o Eindhoven tem um grande ataque ali que a gente viu, tá jogando em casa, então tô botando fé que esse ambas marcam aí, pode rolar para quem é mais ousado, beleza? Placar para mim desse jogo, eu vou cravar um 2 a 1 pro time mandante, mas como eu disse para vocês, estou fora do mercado de resultados, até porque não tem como eu entrar contra um time que vive um excelente momento, beleza? Se eu fosse falar 2 jogos aqui que podem ser interessantes para gols, esse do Roda é bom para gols, as duas equipes muito over contra o Young Ajax. E tem um jogo bom para resultados, seria esse aqui, o ADO Den Haag, que ele é o 7º colocado, está aqui disputando, né, essa vaga de quem vai buscar o acesso, que vai buscar a última vaga e vai jogar contra o Lanterna, pode ser interessante, tá? Só que lembre-se que é perigoso entrar no mercado de resultados da segunda divisão da Holanda. 3h30 da tarde, indo agora para a primeira divisão da Alemanha, a Bundesliga, eu tenho o Borussia Dortmund que vai visitar o Stuttgart. Cotação interessante,
para o Borussia, só que não vive um bom momento. Dos últimos 5 jogos, venceu apenas 2, e o Stuttgart vem de 4 jogos de invencibilidade, né? Embora também só tenha vencido 2 dos seus últimos 5 jogos. Se a gente olhar a classificação, o Dortmund é o segundo colocado, né? Como ele tem tropeçado, já deixou o Bayern abrir 9 pontos de vantagem, e o Stuttgart está lutando contra o rebaixamento, tem aqui 27 pontos, está apenas a 1 ponto dos dois times que estão abaixo dele. O Borussia em 28 jogos fez 68 gols e sofreu 42, é um time muito over, é o rei do 2,5, e o Stuttgart em 28 jogos fez 36 gols e sofreu 51, o Stuttgart sofre quase 2 gols por partida. Stuttgart jogando em casa, em 14 jogos venceu apenas 5, fez 25 gols, sofreu 28, e o Dortmund fora de casa, em 14 jogos, perdeu apenas 4, fez 27 gols, sofreu 20. Vamos dar uma olhada no histórico aqui. Quando elas se enfrentam nos últimos 10 jogos, em todos os 10, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. Stuttgart vem de 4 jogos sem perder, como a gente viu ali, mas vem de 11 jogos seguidos sofrendo gols, e dos últimos 9, em todos os 9 foram ambas marcam. Já o Borussia, dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos que 3 gols. É porque o Haalandinho estava machucado, mas ele já está pronto aí para essa partida, então tem de tudo para a gente voltar a ver gols. Então é o seguinte, tropa, para essa partida, 2 cenários. Primeiro, para mim, e o mais tranquilo, é realmente buscar o mercado de gols. Um mar de gol e meio, a gente dificilmente tem odd no jogo do Borussia, sempre vem 1.14, 1.16, aí para mim já não compensa tanto, teria que ser um mar de 2 gols e meio, ou ambas marcam, mas tem muita chance de acontecer, principalmente porque eu tenho o Stuttgart fugindo do rebaixamento, dependendo da rodada, ele já pode parar em penúltimo colocado, então jogando em casa, ele deve se expor, e o Borussia, que é um time bem kamikaze, um time vida longa, que vai para ataque, faz gol, sofre gol, tem um ataque muito melhor que o Stuttgart, a tendência é que ele realmente abra o placar, mas a gente sabe que quando o Dortmund fica sempre ali muito no ataque, ele acaba deixando bastante espaço para o contra-ataque, então o mercado de gols é muito interessante para esse jogo. Um outro cenário, né, dá para explorar um Dortmund em empate anula, aproveitar que a gente tem essa cotação muito boa, vai estar pagando mais de 1.30 ali para botar no bilhete, e a gente vai estar jogando por 2 resultados contra uma equipe que é muito fraca. O perigo desse jogo é justamente o Dortmund ser um time bem safado, um time que não está vivendo um bom momento. Mas eu tô acreditando que essa partida aqui vai dar bom pro Dortmund, é um jogo que eu vou até tentar explorar uma vitória no ao vivo se o Dortmund estiver melhor na partida. Beleza? Placar para mim, 3-1 pro time visitante. 4 horas da tarde, Campeonato Espanhol, eu tenho Sevilha contra Granada. Sevilha que começou muito bem a competição, estava ali em segundo colocado, brigando páreo a páreo com o Real Madrid. Agora já vem numa queda, já vem de 4 jogos sem vencer, é o 4º colocado, a gente vai dar uma olhada na tabela. E o Granada dos últimos 5 jogos venceu apenas 1. Vamos dar uma olhada na classificação. Sevilha é o 4º colocado com 57, mas está empatado em pontos, tanto com o Atlético de Madrid quanto com o Barcelona, todos com 57 pontos. É um time que perdeu apenas 3 em 30 jogos. O problema é que ele empatou 12, né? Um time que empata bastante, empatou quase a mesma quantidade que venceu. Já o Granada, em 30 jogos, venceu apenas 6, empatou 11, perdeu 13, fez 33 gols e sofreu 48. É um time que está lutando contra o rebaixamento. No momento ele está a 3 pontos do Mallorca, que é o primeiro time, deixa eu ver se dá pra ver, que é o primeiro time aqui que está dentro da zona. Então para ele é muito importante pontuar essa partida aqui. Sevilha jogando em casa, 10 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota. Ele só não é o melhor mandante porque ele tem um jogo a menos que o Real Madrid, tá? Dependendo dessa partida aqui, o Sevilha pode acabar virando o melhor mandante da competição. Isso torna muito interessante para a gente o mercado de resultados. Granada como visitante, em 15 jogos, ganhou apenas 2, empatou 6 e perdeu 7, fez 14 gols, sofreu 24. É um time ruim fora de casa, até por causa do elenco também. Quando elas se enfrentam nos últimos 5 jogos em 4, a gente teve menos que 3 gols. Sevilha, 4 jogos sem vencer, igual a gente viu ali. Sevilha está 3 jogos sem marcar gols. Dos últimos 6, em todos os 6, a gente teve menos que 3 gols, até porque não tem feito gols. Granada vem de 3 jogos sem perder, é um time over, até porque é um time que joga no desespero ali, sempre fugindo da zona do rebaixamento, pelo menos nessa temporada. Nos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Então é o seguinte, tropa, não vou enrolar não, para mim é a vitória do Sevilha. Acredito ser um grande jogo, na verdade o jogo ideal para o Sevilha voltar a vencer, ganhar fôlego ali na disputa por uma posição melhor.
tá legal? O título já tá definido, mas se você olhar aqui, ó, ele tem 57, mas tem um Betis com 53, Real Sociedad com 51, que tá ameaçando aqui essa vaga da Champions League. Então, jogando contra o Granada é um jogo ideal realmente para ele voltar a vencer. O que torna esse jogo perigoso é justamente o Sevilla tá vivendo um momento ruim, esse momento acabar se alastrando, tá? Mas eu tô confiante, Sevilla é um grande mandante, tem tudo para ganhar amanhã e se consagrar o melhor mandante do campeonato. Placar para mim 2-0. Jogo para menos gols? Muita chance, tá? Porque o jogo do Sevilla normalmente é truncado. O Sevilla ainda é a melhor defesa? 20 gols sofridos em 30 jogos, continua sendo a melhor defesa da competição. Também às 4 horas da tarde, eu tenho um jogo aqui pelo Campeonato Francês, Lorient contra o Saint-Étienne, confronto de desesperados. Se vocês olharem aqui, duas races ruins. O Lorient, dos últimos 5 jogos, venceu apenas 2 e o Saint-Étienne venceu apenas 1. Se a gente olhar a classificação, são duas equipes que brigam direto contra o rebaixamento. No momento, o Lorient é o 16º, mas ele está apenas a 1 ponto na frente do Saint-Étienne, que é o 18º colocado, que é o primeiro time aqui que está na zona do rebaixamento. Então, acredito sim que a gente vai ter um jogo de exposição. Para o Lorient é muito importante vencer, para ele dar uma distanciada. E para o Saint-Étienne é muito importante vencer, para ele justamente passar o seu adversário aqui. Uma vitória do Saint-Étienne já tira ele da zona do rebaixamento. O que torna perigoso, o Lorient tem um ataque ruim. Em 30 jogos, fez apenas 25 gols, sofreu 48. E o Saint-Étienne, em 30 jogos, fez 31 gols, sofreu 55, sofre quase 2 gols por partida. Deixa eu olhar aqui o histórico. Vamos lá. O Lorient, dos últimos 8 jogos, em 6, a gente teve menos que 3 gols, até porque tem um ataque ruim, a gente comentou agora. E o Saint-Étienne vem de 3 jogos sem vencer, e dos últimos 8, em 6 foram ambas marcam. Tropa, é um jogo que eu quero explorar 2 gols. Tá pagando bem justamente por o ataque não ser muito efetivo, mas eu acredito que nesse confronto de desesperados aqui, dá sim pra gente explorar pelo menos 2 gols. É uma partida que interessa muito as duas equipes, é um jogo de 6 pontos, não vejo nenhuma das duas equipes acomodando com o resultado, então acredito sim nessa defesa horrorosa das duas, que a gente tem chance de ver pelo menos 2 gols. Se quiser buscar mais gols, eu daria uma freada mais pro ao vivo, de repente sair um gol no primeiro tempo e outra equipe se expondo, né? Porque outra equipe vai estar se afundando mais. Então aí pode ser interessante buscar mais 1 ou mais 2 gols depois. Mas pré-live eu ficaria só nesse nosso e-mail safezado. Tropa, amanhã começa a Série B. Eu vou comentar o jogo do Vasco 7 horas da noite, porque eu sou vascaíno e aqui eu vou ser clubista, tá? A cotação do Vasco tá quase 2, vai estar jogando em casa, em São Januário, contra o Vila Nova, que não foi tão bem assim no campeonato estadual. Vou falar para vocês de coração, para mim é Vascão, empate anula. Para mim o Vasco tem tudo para vencer, começar bem já na Série B, rumo ao acesso e depois com a 777, filho. Esquece, tá? Milionário. Mas é o seguinte, tropa, mesmo sendo vascaíno, se eu não acreditasse nessa vitória, eu não colocaria aqui. O pessoal que é mais antigo do canal sabe, quando é para botar contra o Vasco, eu coloco, não tem problema nenhum. Mas jogando em São Januário, é o jogo que o Vasco tem que vencer. Tem esse jogo aqui 9h30, do Bahia contra o Cruzeiro. Analisando o jogo das duas equipes, pode ser um jogo bom para buscar 2 gols. E tá pagando muito essa partida aqui, mais de 1,5 gol. E pode valer muito a pena, tá? São 2 grandes times, 2 times que vão brigar para subir, pelo menos estão com esse planejamento. E pode ser sim um confronto aberto, as duas equipes querendo estrear bem. Pode ser interessante. Eu cravaria para esse jogo aqui 1-1. E o jogo do Vasco eu vou cravar 3-1, porque o Vasco adora levar um golzinho, beleza? Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos de sexta-feira. A gente não tem tanto jogo assim, mas tem jogos interessantes, com odds interessantes também. Filtre apenas jogos que para você tem mais confiança e espero que a gente tenha um dia melhor e que não seja igual à Champions League de ontem, tá? Agora falando sobre o Cartola, tá? Rapidinho, quem não quiser já pode passar aí pro bilhete. Mas falando sobre o Cartola é o seguinte, me sigam no Instagram, vou deixar aqui o @. Hoje, dá uma olhada lá, que se eu não lancei ainda, eu vou lançar até o final do dia como vai funcionar a nossa liga, o requisito que tem para entrar, as premiações que vão ter, beleza? E eu também tô lançando um canal do Cartola, vou divulgar depois, que a gente ali vai montar o nosso time, vai passar pela nossa liga, vou ver quem foi bem, quem foi mal, vai ser interessante, tá? Vão ser vídeos curtos ali, só pra gente dar uma interagida, devo fazer live lá também montando o time, beleza? Então, é isso, fique ligado aí quem curte Cartola, vai ter muita parada maneira, muito prêmio maneiro, prêmio é banca, tá? Prêmios são bancas, não é camisa, nada disso, é banca, irmão, pra você apostar, que é geral apostador, tamo junto, receba, pra cima!
Bom, tropa, para amanhã deixei uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, cravei a vitória seca do Sevilla, vai estar jogando em casa contra o Granada e precisa muito voltar a vencer para seguir firme ali na briga pela Champions League. E para fechar o nosso bilhete, coloquei Vascão, empate anula, vai estar jogando em casa São Januário, tem tudo para começar bem, mas a gente vai com um empatezinho aí para ficar safe. Essa nossa dupla deu um total de 1,86 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso e tamo junto, muita fé, pra cima!